Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Muse e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu acho que já tem tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Mas eu tô de volta aqui hoje com um vídeo. E eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas quem assiste os vídeos aqui do canal sabe que eu estava cursando pedagogia, né? E recentemente eu me formei no curso de pedagogia. Então, hoje eu vim trazer aqui um vídeo no canal relacionado à educação. Mas eu acho que eu tenho um compromisso aqui no canal, né? De trazer assuntos, né? Da nossa sociedade atual, da sociedade que a gente vive, né? Do tempo que a gente vive. E trazer tudo isso à luz da Bíblia, né? Porque como sempre falo aqui no canal, sempre que eu começo algum vídeo, que eu vou citar algum texto bíblico, eu sempre falo aqui no canal que a Bíblia fala sobre tudo, né? E com a educação não é diferente, a Bíblia também fala de educação. E às vezes é bom a gente poder trazer esses assuntos, assim, conversar sobre esses assuntos, porque às vezes a gente julga aquilo que a gente não conhece, né? É muito comum do ser humano. Na verdade, a definição, né, do pré-conceito é um conceito prévio, é um conceito que você não tem, como posso dizer, você não tem uma base para ter aquele preconceito. Às vezes você gerou aquele preconceito a partir de um senso comum, né? A partir de uma coisa que você escutou, que uma galera fala, então você pega aquilo ali que uma galera falou e você monta ali o teu preconceito, sendo que você não, às vezes nem conseguiu se aprofundar naquele assunto, mas você já gerou um preconceito a partir de falas de outras pessoas, sem qualquer comprovação de que aquilo é ou não verdade. Então, é, a Bíblia ela fala sobre exatamente tudo, né? E trazendo para a educação não é diferente, né? Ao contrário daquilo que a gente lida, né? Que se você for estudar ao longo da história, você vai ver que a igreja que foi, o Brasil foi colonizado, e a igreja católica veio para cá junto com os portugueses, porque era a religião dos portugueses, e essa religião foi implantada aqui no Brasil através do processo de colonização, né? Então, os índios, né, se você for estudar aí ao longo da história, se aprofundar mais nesses assuntos, você vai ver que os índios foram catequizados, então houve todo um processo religioso aqui no Brasil em relação à Igreja Católica, né? E ao longo dessa história a gente vai ver que não só aqui no Brasil, mas também nos países lá de fora, todo país que era conquistado, né, ou tomado por determinado povo, aquele povo que colonizava ou tomava aquele lugar por meio de uma guerra, ganhava uma guerra e tomava posse daquele lugar, automaticamente ali seria implantada a religião do povo que conquistou aquela terra, né? Então, ao longo da história, a gente vai ver aí um processo de, vamos dizer assim, de controle, de domínio da maior parte dos países do mundo pela Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica aí, ela foi muito assim poderosa, muito forte ao longo da história na vida de muitos países, né? Dos maiores países por aí, que eram aqueles que conquistavam por meio da guerra outros povos menores, né? Por assim dizer. Então, por questão dessa história que a gente tem contato, que a gente conhece, a gente vai perceber que a gente tem essa noção dessa religião muito presente, né, entre esses povos e meio que exercendo uma determinada tirania sobre esses povos, impedindo que eles exercessem a sua fé que fosse outra, que não fosse essa aí. Então a gente tem muito essa noção da religião, né, a partir desse viés, dessa visão que foi construída, né, que a gente tem acesso. Só que quando você vai ter contato com a Bíblia, com a palavra de Deus de verdade, você vai ver que isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com aquilo que Deus determinou pra gente. Isso é uma coisa que foi construída por homens, que homens fizeram, né? Usando o nome de Deus, sim, mas que não foi Deus que quis que acontecesse, não foi Deus que estabeleceu, foram homens que tinham ali na religião um determinado domínio sobre outros
homens, né? Tá, Aline, mas por que você está falando isso tudo? E o que isso tudo tem a ver com educação? Não, então deixa eu te explicar mais ou menos. A educação que a gente conhece hoje, ela tem tudo a ver com isso, porque os religiosos, por assim dizer, né? Os católicos, né? A maior parte católicos, eles que começaram essa questão da educação, ensinando, catequizando. Então, as escolas dominicais, tudo isso tem a ver com o início, com a gênese da educação que a gente vê hoje, né? Então, essa educação que a gente tem contato hoje, ela teve origem em toda essa trajetória também da religião, que também a partir também da visão da religião também que se foi construído muito dos direitos humanos que a gente tem hoje em dia, né? Então isso também é um mérito da religião. Só que, é como eu falo, a religião também trouxe uma certa tirania pelo poder que ela exercia por meio da religião na vida das pessoas. Então, se você for estudar também ao longo da história, você vai ver que existiam muitos holocaustos. Jesus mesmo foi vítima da religião, né? Jesus foi crucificado pelo próprio povo judeu por causa da religião, porque ele era tido como se fosse uma pessoa que pregava heresias. Então, ele literalmente foi crucificado pela religião, né? Aí a gente se pergunta, né? Isso era a vontade de Deus? Era o que Deus queria? Não. Não, porque não foi o que Deus estabeleceu. Só que a gente tem que desvencilhar essa questão de que tudo aquilo que o ser humano faz em nome de Deus é Deus que está mandando, não é. Tem coisas que o ser humano vai fazer que não é Deus que está mandando, ele simplesmente vai fazer porque ele está afim de fazer e vai colocar o nome de Deus aí nesse bolo. E as pessoas que veem aquilo e não têm acesso ao que Deus estabeleceu vão acreditar que Deus realmente é daquele jeito, que aquela pessoa está representando Deus, o que não necessariamente representa uma verdade. E o que tem a ver a educação com isso? É que o conhecimento, né? O conhecimento, a educação, né? Você ter acesso à informação, você ter acesso ao conhecimento, sempre foi uma vontade de Deus para nós. Sempre, gente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que a alienação não é uma coisa que Deus quis para o ser humano. A alienação é uma coisa que homens fazem, né? Que homens usam de um conhecimento que ele tem para manipular outros que não têm o mesmo conhecimento que ele, a partir daquilo que ele acha que tem que fazer. É a mesma coisa que a Igreja Católica fazia. A Igreja Católica usava de um conhecimento que eles diziam que era divino e a partir disso eles manipulavam aquela outra parcela da população que não tinha esse conhecimento, né? Tanto que Lutero, ele se revoltou contra a Igreja Católica porque ele começou a entender que tudo aquilo que acontecia ali dentro não tinha nada a ver com o evangelho de verdade, né? E a partir disso, né, entrando no caso da educação, na educação não é diferente, né? A educação, o conhecimento, ele é uma arma poderosa para as pessoas elas se libertarem do jugo de pessoas que têm o conhecimento e manipulam esse conhecimento a partir daquilo que elas querem, né? E ali elas dominam, né, uma parcela de pessoas que gostam ou que estão na ignorância, né? Então, é uma espécie de manipulação intelectual. E isso tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje, porque ao mesmo tempo que a gente tem a internet, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a inúmeras coisas importantes que a gente precisa e deve saber, a gente é o tempo todo manipulado por pessoas que usam de um determinado tipo de conhecimento e manipulam as outras a partir disso, né? Aí tu te pergunta, isso era a vontade de Deus? Não, gente, isso não é a vontade de Deus. E eu trouxe aqui 3 versículos que eu anotei aqui, bíblicos, com certeza tem muito mais, mas eu anotei 3 aqui para você entender como Deus se interessa que a gente conheça as coisas, que a gente busque conhecer o conhecimento, né? E o conhecimento, por que não a partir da educação, né? Que é muito importante na formação do cidadão, na formação humana da pessoa, né? Do indivíduo. E aqui o texto áureo da Bíblia, né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, você não é mais enganado, né? Porque você já conhece a verdade. Então, o mentiroso, o manipulador, aquela pessoa que gosta de manipular os outros por meio do conhecimento dela,
ela não vai conseguir te manipular. Por quê? Porque você já conhece a verdade, né? Aqui no caso desse texto tá falando sobre Jesus, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, né? Então, você conhecendo a Jesus, você não fica mais refém de um líder, de um pastor, de um bispo, de um missionário que vai te dizer outra coisa que não seja Jesus, porque o caminho é Cristo. E você não precisa mais de homem nenhum para te levar até Cristo, o caminho já está aberto, né? Mas quando a gente não tem noção disso, a gente fica refém daquilo que o líder falar para você fazer, ou etc e tal. O segundo versículo que eu coloquei aqui é Oséias 4, 6, na parte A do versículo, que fala assim, ó, o próprio Deus falando, ó, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, vamos perceber que existem guerras que não são com armas, existem guerras que não são físicas, mas são intelectuais, né? Uma determinada elite que tem um conhecimento, que entende como o sistema mundial funciona, essa pequena parcela aqui, essa pequena elite, controla o mundo todo a partir desse conhecimento que ela tem. E esse conhecimento ela usa muito ardilosamente para manipular a totalidade da população. Aí você vê que é terrível, é tipo mesmo literalmente uma pirâmide. A base da pirâmide é muito maior do que o topo, mas o topo está lá em cima e a pirâmide está aqui embaixo. Então, quando você se nega ao conhecimento, você simplesmente está concordando com ser dominado, né? Eu não tenho interesse em saber sobre política, não tenho interesse sobre saber como a minha sociedade funciona, não tenho interesse em saber como a internet funciona, porque tem um algoritmo por trás que te incentiva a comprar, que te incentiva a consumir determinados tipos de conteúdo que às vezes você não quer consumir, mas você é influenciado subliminarmente a consumir aquilo ali, porque tem por trás um algoritmo, tem uma empresa que controla aquilo ali. Só que a gente, na maior parte das vezes, não está interessado em saber, porque também ter conhecimento requer responsabilidade. Quando você tem conhecimento, automaticamente você ganhou conhecimento, ganhou sua liberdade, mas também ganhou responsabilidade. Ah, mas o que quer dizer isso? Vamos supor assim, eu compro uma camisa super baratinha e fico muito feliz porque eu comprei aquilo ali muito baratinho. Só que quando você descobre que para aquele produto custar tão barato assim, aquela pessoa que produziu, ela sonegou imposto, ela escravizou alguém, alguém teve que fazer um trabalho escravo, houve ali um dolo com alguém, né? O país deixou de receber imposto que precisa ser revertido na nossa saúde, na nossa educação. Aí você já sabe que você está também sendo parceiro de crime de uma pessoa. Então você agora já também sabe que se você comprar sabendo disso tudo, você é culpado também do que está acontecendo, porque você está alimentando o mercado clandestino. Então, perceba que o conhecimento, ele muitas das vezes ele é cômodo para algumas pessoas. A ignorância, no caso, né? A ignorância muitas das vezes é cômoda para algumas pessoas. Porque é tipo assim, não, eu não sou culpado daquilo que eu estou vendo. Eu não sou culpado daquilo que eu não sabia, né? Eu entrei de gaiato, porque eu não sabia. Igual muitos influencers indicam empresas que são empresas de golpe, e se eles não sabem que aquilo ali é um golpe, eles não são culpados daquilo ali, né? Eles não vão ser penalizados por aquilo ali, mas a partir do momento que você sabe que você está indicando uma empresa de fraude, que vai fraudar alguém, que vai aplicar um golpe em alguém, você também está junto daquele crime ali, você também é um cúmplice daquilo ali. Então, perceba que muitas das vezes a gente, seja religiosamente, seja como um cidadão, seja em qualquer área da nossa vida, a educação, o conhecimento, ele é super importante. Até para que você faça suas escolhas conscientes daquilo que você está fazendo. Né? Você vai assinar um contrato, você tem que ler aquele contrato, você tem que saber o que você está assinando. Só que às vezes para a gente é muito cômodo não se ligar no que está acontecendo. É por isso que eu falo, uma parcela domina e a outra é dominada, porque essa parcela que domina é uma parcela que se preocupa com conhecimento. É uma parcela que se preocupa em saber como as coisas funcionam para conseguir dominar uma sociedade inteira a partir daquilo ali. E a gente é facilmente dominado. Hoje em dia, então, gente, isso está banalizado. Né? A pessoa diz que é coach disso, daquilo, ela vende vários cursos e
enriquece em cima de uma parcela que às vezes nem busca saber se aquilo ali tem uma veracidade, se aquilo ali realmente é uma coisa comprovada, se aquilo ali realmente é uma coisa concreta. E nisso aí a gente vai vivendo. E no sentido religioso também não é diferente, gente. Porque como eu sempre falo, onde tem ser humano, tem hipocrisia, tem egoísmo, tem mentira, tem falcatrua, tem tudo aquilo que é normal, isso em todo lugar. E isso é no evangelho, no meio cristão, isso é na educação, isso é na política, isso é no futebol, isso é no carnaval. Em qualquer lugar que tiver ser humano vai ter todas essas coisas erradas, entendeu? Independente do nicho que esteja. E no sentido religioso, isso não muda, a coisa não muda, né? Aquela minoria ali de liderança cristã que vê que ele tem um determinado conhecimento bíblico e ele consegue manipular essa base daqui de baixo, porque essa base aqui não se importa com conhecimento, porque essa base aqui literalmente se sente bem de ser dominada por essa parcela aqui, se não tem um compromisso genuíno com Deus, um amor de fato pelo seu próximo, não vive de fato o evangelho, ela vai se aproveitar disso. E é nisso aí que muita gente é convencida a fazer coisas que Deus não está mandando. Eu canso de falar aqui no canal, coisas que Deus não está pedindo, entendeu? Às vezes Deus nunca pediu para a pessoa vender o carro dela e dar o dízimo na igreja, mas por causa que um líder falou, e essa pessoa aqui, ignorante, sem conhecimento, vai lá, faz, e depois quer culpar a Deus, só que Deus não teve nada a ver com esse negócio. O que aconteceu aqui foi uma relação de dominação, de dominação que se deu principalmente porque essa pessoa aqui, essa parcela aqui, não buscou conhecimento. E hoje em dia não está difícil você ter acesso ao conhecimento. Há um tempo atrás ainda era muito mais difícil, hoje em dia não. Hoje em dia você tem cursos sérios, pessoas sérias que falam sobre verdades concretas e a gente não busca conhecimento se a gente não quiser, né? Então, o desafio da educação no Brasil e em outros lugares, principalmente em países subdesenvolvidos, é isso, é que muitas vezes também a gente se acomoda no lugar da ignorância, porque às vezes é mais cômodo a gente ficar ali do que você se inteirar sobre as coisas que são importantes sobre aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente dá valor a coisas tão bobas, né? A coisas no TikTok, no Instagram que não te acrescentem nada. E às vezes a gente não se preocupa em saber como funciona a legislação do nosso país. Às vezes a gente se preocupa em ler a Constituição. Gente, Constituição é um documento que todo brasileiro deveria ler, porque a Constituição ela é a espinha dorsal. Ela é a espinha dorsal de toda a legislação brasileira. Então todo cidadão brasileiro deveria ler a Constituição. Só que é cultural do brasileiro não gostar de ler. A gente não gosta de ler, né? Até quando você manda uma mensagem no WhatsApp, às vezes para as pessoas interpretar, para a gente interpretar o que o outro escreveu é difícil, porque o brasileiro ele não tem o hábito de ler. O que é muito triste, né? Porque a gente fica vulnerável à manipulação de qualquer pessoa, né? De outros brasileiros e até de outros estrangeiros que às vezes vêm para cá para o Brasil e como sempre foi ao longo da história usurpando as nossas riquezas e a gente achando que está tudo bem e que está tudo maravilhoso, né? Sendo roubado e feliz da vida, né? Então é um vídeo aí para a gente se pensar. Eu não sei se deu para entender o que eu falei, porque eu não tenho roteiro, eu gosto de falar assim livre e às vezes eu acho que minhas palavras ficam muito soltas, mas se você entendeu o que eu falei e se isso te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilhe, tá bom? Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau!